vai ficar bem mais claro para vocês ao longo dessa apresentação, mas vejam só, é daí que eu estou falando, certo? Então vamos lá. A nossa aula de hoje, né, a apresentação de hoje, tem esse título, que ele é um título enganador, né? Não por antropologia da saúde, porque a gente vai perpassar por isso, mas pelo seu subtítulo, que é o doença como metáfora. Por quê? Porque doença como metáfora nos leva diretamente, claro, ao livro da Susan Sontag, que provavelmente muitos de vocês conhecem. E nele, a Susan Sontag, ela vai argumentar algo que é extremamente pertinente, tá? Que muitas doenças ao longo, no Ocidente especialmente, né, ao longo dos séculos, foram convertidas em metáforas sociais, né, e foram expandidas para além da sua realidade biológica, né? Ou seja, foram tratadas a nível moral e psicológico. Então, elas foram sendo imbuídas, né, de outros sentidos. E com isso, você, por um lado, ou passa a colocar outros elementos como sendo capazes de fazer uma pessoa contrair uma doença, e, por outro, fazendo com que você tenha receios, por exemplo, de falar de uma doença. Isso é muito nítido. Por exemplo, quando a gente vai falar de câncer. Meu avô não falava a palavra câncer. Eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas assim, né? Que não falam a palavra câncer. Meu avô falava a bola, a coisa, aquilo, né? Mas nunca câncer, né? Nunca doença também, né? Sempre é algo relativo. E veja que na cultura popular, no imaginário popular, isso também está muito relacionado a criaturas, né? A gente não fala no diabo que ele aparece, a gente não fala o nome dos monstros, né? Porque isso evoca. Nomear é invocar, isso é um mote ocidental desde a Roma Antiga, né? Então você não evoca aquilo que você não quer que traga para a sua vida. Então, você está, de uma maneira ou outra, né, dessa subjetividade, monstrificando essa doença quando você não fala o nome dela e não quer trazê-la para perto de si. E ela está falando que isso é um problema, porque você não falando de algo, você não trata, né? Ou você colocando ali, por exemplo, falando que o câncer é porque você estava muito estressado, o câncer é porque você reprimiu muitos sentimentos, uma falha de caráter, é culpa porque você é uma pessoa muito ruim, né? Isso tudo vai impedir que você tenha uma prescrição adequada, certo? Isso é muito importante. Por quê? Porque essas metáforas, para a autora, né, não ajudariam a compreender nem a tratar a enfermidade, ao contrário, estigmatizariam o paciente. Beleza. Sua proposta, então, é retirar da doença esse imaginário punitivo e tratá-lo como aquilo que ele é, uma condição física que exige cuidado sem culpa ou julgamento moral. O que a gente vai fazer aqui não é desdizer Susan Sontag, por isso que eu digo que o título é enganador, quando eu falo assim que a gente vai deslocar a ideia de doença como metáfora. Mas nós vamos fazer sim um deslocamento, especialmente porque estamos trabalhando, e aqui eu trago a capa do livro do nosso companheiro Pedro Paulo Procópio, da rede Folccom, que é a FOL Comunicação e Humanização em Saúde, para pensar o seguinte, que no caso, né, nos estudos de culturas populares, a gente precisa fazer um convite para um outro olhar, um olhar que não vai olhar para a pessoa e dizer que ela não sabe coisas, ou que ela é ignorante sobre um assunto, né? Então, mais importante do que você dizer que ela tem uma compreensão errônea sobre o corpo, sobre biologia, sobre ciência, é você tentar entender como ela compreende o seu corpo, a ciência, a biologia, porque essa forma como ela compreende, como ela simboliza a doença ou o seu existir, diz sobre a forma como ela compreende o mundo, diz sobre a forma como ela está no mundo, né? E isso comunica. E se eu entendo como ela comunica, primeiro, essa é a discussão do Procópio, né? Eu consigo me comunicar com ela melhor, então ele, na formação dos alunos, vai incentivar
a você tentar estabelecer uma relação empática com o seu paciente, né? Então, você falar a língua dele, né? Então, essa é a discussão dele, mas aqui eu estou pensando em outra coisa, eu estou pensando em como a gente estabelecer uma lógica de que este modo de pensamento é mais do que uma metáfora social, é mais do que um engodo, é mais do que algo que eu crio como uma fantasia escapista, é um modo de estar no mundo, é uma forma de fazer com que esse mundo seja possível. Então, ao invés de pensar metáfora, ou doença como metáfora, eu tenho que pensar que mundo existe para que essa doença seja simbolizada deste modo. Certo? Até aí faz sentido? Talvez não faça agora, tá? Mas a gente pode chegar lá. Então, vamos pensar que uma compreensão, então, sócio-histórica cultural da saúde será capaz de perceber conexões que o tratamento sintomático não conseguiria. Exemplos, né? Se eu trabalho com uma pessoa, né, e tem artigos sobre isso, tá? Que sofre de panema, né? Panema é o quê? Panema é azar, basicamente é azar, mas é o azar causado por encantados, como o curupira, por exemplo. O curupira te causa panema. Curupira é um encantado, né? Um mito das matas do Brasil. No Paraguai, provavelmente temos vocês devem conhecer um semelhante, né, que é o curupi. Não sei se o curupi causa panema também, isso eu não saberia dizer, mas a panema, ela é um azar que acomete aquele que rompe os interditos que o curupira estabelece. Então, por exemplo, se você mata uma fêmea grávida, e curupira estabelece isso como uma regra social da mata, não se mata fêmeas grávidas, o caçador só passa a sofrer de panema, né? E aí ele passa, então, a errar todos os tiros, a sofrer acidentes, a se perder com facilidade. Depois que ele sai da mata mesmo, ele não consegue mais fazer as coisas que antes ele fazia, que outrora ele fazia. Então, a explicação social para eu não conseguir mais fazer coisas que antes eu fazia, ou eu passar a ter azar a ponto de coisas que antes eram fáceis para mim já não serem mais, é que eu estou com um azar sobrenatural. Esse azar sobrenatural é panema. Como é que eu curo isso? Eu não consigo curar isso com uma medicina tradicional. Eu preciso compreender como, na cosmologia desta pessoa, isto é curável, certo? Né? E isso pode ser curável de vários jeitos, mas que jeitos, né? Se você vai compreender isso conversando. Então, o que comunica a ideia de mal olhado? Comunica, por exemplo, uma questão social, né? O mal olhado é alguém está lançando inveja sobre mim, alguém está, por exemplo, a questão de bruxedos, né? Não sei se vocês sabem o que é um bruxedo, mas é quando você olha para o seu bebê e você não sabe o que houve com o seu bebê, mas ele começa a adoecer sem motivo. Você não consegue identificar o motivo dele estar enfraquecendo. E aí se diz que isso é bruxedo. Uma bruxa está provavelmente entrando dentro da sua casa e roubando energia do seu bebê, seja bebendo seu sangue, seja de outra maneira, né? Essa bruxa normalmente é alguém conhecido e alguém que o visitou durante o dia, né? Para aparecer depois à noite na traição. Então, isso quer dizer o quê? Sobre os seus próprios entendimentos do lastro social da sua relação, né? Então, quem são as pessoas que você deixa entrar na sua casa? Como você estabelece essa relação ao ponto de você achar que tem pessoas que invejam ou que podem mal dizer ou mal querer você ou a sua família, né? Isso tudo comunica coisas. O que comunica o desejo de você se tratar com garrafadas e não com uma medicina alopática? Isso pode comunicar, por exemplo, que não há acesso à medicina alopática.
não há acesso, ou não houve acesso por muito tempo, tanto tempo que o poder público precisa ganhar a confiança, uma vez que a confiança já foi ganha durante décadas pelos líderes comunicacionais, pelos líderes de opinião que estavam lá presentes, né, marcando seus espaços e ganhando a confiança do povo, enquanto não havia ou enquanto havia esse vácuo, né, essa negligência por parte do poder público. Né? E aí, de repente, chega o poder público e fala assim, essas pessoas estão fazendo errado, ou você não deveria estar fazendo isso porque isso é criminoso. Né? Você não pode benzer, isso no Brasil, né, no começo do século XX, né, benzimento era criminalizado. Você não pode benzer porque isso é criminoso, mas aí você dava saúde pública decente para as pessoas, isso é incompatível. Né? Não dava e criminalizava quem oferecia algum tipo de alento. O que comunica a ideia de que um mal é causado pelas encantarias, por Ipanema, por um interdito, como eu disse para vocês. Então, tudo isso são coisas a se pensar, né? Coisas a se levar em consideração. Aqui, então, como eu estou falando muito em aquilo que comunica, né, eu preciso introduzir na nossa discussão, mais especificamente, essa palavra que eu venho trazendo com mais frequência, que é folcomunicação. Né? Folcomunicação é uma teoria da comunicação legitimamente brasileira. Por que a gente fala isso? Porque ela foi instaurada no Brasil pelo pesquisador pernambucano Luiz Beltrão nos anos 60. E Beltrão o faz com inspiração nos estudos folclóricos que vêm do lastro da dialética gramsciana, né? Uma discussão muito de pensar hegemonia e contra-hegemonia, de pensar que folclore não é uma estereotipia, folclore não é uma ludicidade, mas sim uma estratégia das classes populares, uma vez que elas estão alijadas dos modos hegemônicos de produzir, circular, distribuir informação, conhecimento, e etc, etc, etc. Então, é a partir de Gramsci que vamos ter pensadores como Edson Carneiro, que vão influenciar Beltrão nos anos 60 a propor isso aqui, que eu leio para vocês um trechinho. Ele escreve: paralelamente ou à margem do sistema de comunicação de massa, industrial, moderno e controlado pelo Estado, toda a sociedade dispõe de um sistema de comunicação popular, artesanal, tradicional e que escapa às malhas do poder instituído. Dentro desse sistema de comunicação, há um núcleo de produção simbólica, vinculado às tradições culturais dos grupos e camadas que formam as camadas de trabalhadores, seja do campo ou da cidade. Trata-se da folcomunicação, um conjunto de formas de expressão estética e de manifestação de ideias que traduz os modos de pensar, sentir e agir das classes subalternas. Ao mesmo tempo que representa uma expressão lúdica das classes populares, a folcomunicação, aqui vem, simboliza uma resistência ora explícita, ora dissimulada à cultura dominante e à marginalização social e econômica a que tem sido condenado o povo em nossa sociedade. Então, essa discussão é mais do que juntar comunicação e cultura popular. É entender que comunicação e cultura popular, quando se juntam, vão fornecer às classes populares ferramentas de reivindicação, tornam a cultura se torna para o povo um palco, né? Um palco pode ser tanto um palco para performance artística quanto para um palanque, né? Para a sua expressão. E essa expressão pode ter vários níveis de acesso, certo? E aí, deixa eu ver se é esse o exemplo que eu trouxe. Não, ainda não. E aí o que é interessante de Beltrão é que ele expande essa lógica de coisas que comunicam, né, para falar.
isso aqui é jornalismo independente de ser um veículo jornalístico. Por exemplo, o que é jornalismo? Jornalismo é algo que fala sobre o tempo presente, que comunica o imediato, que fala sobre a realidade das pessoas, né? Que vai expor aqui aquilo que é mais urgente desse fato social. Então, ele vai falar. Para isso, eu não preciso da imprensa. O povo encontra na cultura popular um meio de fazer o seu próprio jornalismo. Porque tem coisas, tem reivindicações dele que não chegam na imprensa. Exemplo, ex-voto. E vejam como aí a gente vai fazer a volta para chegar na saúde outra vez. O que é um ex-voto? Para quem não sabe. Ex-voto, por que é um ex-voto? Um voto é como é que é? Uma oferta que você faz, né? Um desejo, um pedido. Né? Ele é um ex-voto porque ele foi concretizado. Então, ele não é mais é um ex. Quando você faz, então, um pedido de graças, e essa graça é realizada, você oferece um ex-voto para o santo, para a igreja, para aquilo que você fez a promessa, tá? E aí, normalmente, você faz representando aquilo que foi a graça concedida. Muitas vezes, isso estará ligado a uma cura. Por exemplo, se você estava com medo de perder a perna, por uma operação, por exemplo, você se machucou, corre o risco de amputar a perna, faz a promessa para santo não sei o quê, e aí você vai lá e oferece em graças por não ter perdido a perna, um ex-voto na forma de perna. Mão, a mesma coisa. Vemos aí na imagem, né? Coração, cabeça, né? Quantos ex-votos de cabeça a gente não vê nos últimos tempos, né? Por conta de doenças psicológicas. Do lado esquerdo aqui da imagem, nós temos ex-voto pictórico, né? Também podem ser feitos na forma de ilustrações, mas o Beltrão dizia: se eu chego numa comunidade e essa comunidade tem muito ex-voto de pé, e normalmente tem algo escrito ali junto com o ex-voto, né? Eu estou entendendo que pé é um problema. E se eu olho direito, eu consigo identificar ainda que muitos desses ex-votos de pé têm ainda uma relação com cobra, por mordida de cobra. Essa é uma comunidade em que os trabalhadores são plantadores de cana, né? São plantadores não, né? São colhedores de cana. Então, cana, cobra, isso é um problema para os trabalhadores. Né? Então, isto comunica um problema de saúde pública. Como que a gente pode, então, compreendendo este fenômeno, instruir melhor a segurança do trabalho? Eu não trouxe esse exemplo aqui porque eu não o encontrei, mas um colega me disse que, ao estudar os ex-votos, se descobriu, por exemplo, surtos de doença que não se tinha registro, né, registro documental, mas ao estudar o ex-votos em capelas, você conseguiu descobrir que durante um período você teve numa cidade surtos de doenças que não tinham sido documentados pela mídia oficial. Então vejam como isso é importantíssimo para a memória, para a comunicação do presente e do passado, certo? Então, até aí, saúde, jornalismo, comunicação, estamos aqui. Aqui o exemplo que eu ia trazer, né? Mais ainda como para fazer ainda a ponte com aquilo que eu falei sobre como é injusto muitas vezes a gente falar assim, você não pode fazer isso, você deveria fazer aquilo, porque aquilo é o correto, aquilo é o mais adequado. Às vezes mas, né, e a questão da confiança. Por exemplo, eu me lembro quando eu fui para Manaus, em 2023. Em 2021, para quem não lembra, né, Manaus sofreu muito com a Covid-19,
por conta de problemas com o abastecimento de oxigênio, né? E quando eu fui e comecei a visitar as lojas de artesanato, né? E lá eu encontrei um artesão de ascendência, de ascendência, é isso, de ascendência indígena. E aí eu perguntei, né, se ele, como é que tinha sido. Ele falou que ele pegou Covid, que ele quase morreu, mas que ele não foi para o hospital, que ele se tratou em casa com garrafada. Aí eu falei assim, nossa, mas que sorte, né? Que bom, mas por que você não foi para o hospital? Ele falou assim, não, que bom que eu não fui. Se eu tivesse ido, capaz que eu tivesse morrido. Por quê? Porque justamente por isso, né? Teve uma crise de oxigênio, o governo foi negligente, mais 60 pessoas que precisavam de oxigênio morreram, gente entubada morreu, né? Então, a cultura popular oferece práticas de cura, que são também formas de resistência à negligência do poder público, são formas de atestação de vida, né? Então, às vezes, né, tem gente que por pensar que não, o correto seria ele ir e procurar, né, já que é uma pandemia, né, um momento muito sério, não dá para recorrer a métodos tradicionais. Você precisa, mas o governo deu a orientação certa, o governo, você se lembra como que o governo, né, do Brasil tratou a questão, né, com muita leniência. Então, essa pessoa foi bem informada, essa pessoa, enfim, tantas questões, né? Então, a gente não pode dizer simplesmente assim, ela não sabia ou ela estava errada, né? Você tem que entender mais uma vez, qual é o mundo que permite que ela simbolize a doença daquela maneira. E agora, mitos. Falamos de Covid e eu fiquei fascinado, né, com esse processo comunicacional que não foi brasileiro, né, mas foi em nível mundo, que é o Amabi Challenge. Para quem não acompanhou na época, Amabi é este yokai japonês que está aí do lado direito, né, da tela. Amabi, então, é um monstro marinho que foi encontrado, supostamente, né, por um navegador em 1846, e quando ele foi encontrado, esse monstro, né, ele diz essa frase: eu moro no mar, meu nome é Amabi, a boa colheita continuará por 6 anos, ao mesmo tempo a doença se espalhará. Me desenhe e me mostre as pessoas o mais rápido possível. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se ele for desenhado e for mostrado às pessoas, a boa colheita permanecerá, ainda que com doenças. Mas a doença virá de qualquer jeito, certo? Então, a Amabi se tornou uma espécie de amuleto passado, né? E ele foi registrado no livro dos yokais, no Japão, e permaneceu na memória, ainda que em suspenso. Mas, durante a pandemia de Covid-19, as pessoas começaram a recuperar a memória de Amabi, ao ponto em que se criou nas redes sociais o hashtag Amabi Challenge, em que as pessoas eram incitadas a desenhar Amabi para a Covid ir embora e a bonança voltar. Então vejam como houve então uma mobilização coletiva, né, para isso acontecer. Isso é lúdico? É lúdico, mas é mais do que lúdico, porque vejam, é importante que a gente desloque essa ideia de que é bonitinho, é lúdico, é só isso. Nunca é só isso. E aí, quando eu fui ler sobre a Amabi para trazer para vocês, eu achei um texto muito interessante e eu traduzi esse texto, né? E trouxe aqui a tradução para ler para vocês do finalzinho, né? Aqui é uma imagem do Amabi Challenge no lado esquerdo, que diz: sem perceber, você pode espalhar, pare, contenha a disseminação Covid-19. E aí uma Amabizinha ali. Aí a frase que me chamou a atenção é isso aqui, né? É a contextualização, dizendo, primeiro, no parágrafo anterior, que o Japão foi muito negligente comparado aos outros países da Ásia em relação
as medidas protetivas contra o Covid-19, tá? Então, comparado aos outros, o governo não agiu da melhor maneira, e aí o raciocínio final, que está aqui no parágrafo último, diz o seguinte: assim, diante da falta de transparência do governo, de estratégias seguras para tratar e conter o vírus e de uma vacina testada, a resiliência voltaria a caracterizar os esforços da população para se proteger. E que símbolo melhor da resiliência local do que a Amabi, criatura que apareceu uma única vez há mais de 170 anos, em um canto distante dos domínios do Shogun, para transmitir um conselho simples vindo do cosmos. Desenhe minha imagem para acabar com a pandemia. Então, vejam, aqui tem um elemento que pode passar despercebido, né? Que é a tradição e também, veja que eu falei até agora de resistência contra a hegemonia, contra o poder, mas a tradição é também uma resistência à morte, né? Porque se é algo que vem do passado, um passado que antecede a mim, eu simbolicamente também estou buscando aquilo que é maior do que eu, que é maior do que a minha vida, né? Então, eu estou recorrendo àquilo que é mais que aquilo que é se eu estou recorrendo àquilo que é do passado, né, aquilo que venceu gerações, ele pode me ajudar também a vencer aquilo que eu preciso vencer neste momento, entendeu? Então, a Amabi, que perdurou por tanto tempo, pode me ajudar a perdurar agora também. Não preciso de Amabi, eu posso fazer como o pessoal da Espanha, da Catalunha fez. Os folcloristas da Catalunha, eles fizeram um grupo nas redes sociais que juntou 30 mil pessoas, eu entrei também, né, em que eles, durante todos os dias do isolamento social mais intenso, aqueles que foi um mês e meio, eles convidaram as pessoas a postar músicas tradicionais espanholas, né? Músicas dos séculos anteriores. E aí a discussão era essa, né? Vamos cantar como cantaram os nossos ancestrais, que cantando venceram a guerra e a peste, assim como eles venceram, assim como essas músicas perduraram, nós perduraremos também. Veja, é a mesma coisa. O mesmo substrato que vai fazer o mito é o substrato que vai fazer a música, vai fazer o. Isso, é o substrato da cultura popular tradicional. Avançando. Ainda em saúde, mãe do corpo e o diálogo dos afetos. Aqui nós temos uma outra derivação, ainda mítica, né? mas, mas com outro tipo de simbólico. Não sei se vocês já ouviram falar na ideia de mãe do corpo. Né? Mãe do corpo é como, especialmente eu não vou restringir isso a comunidades indígenas, tá? Porque eu já vi muita gente não indígena mencionando isso, porque a ideia já se espalhou um pouco para além. Mas os estudos falam muito de grupos indígenas, então provavelmente isso vem de lá. Mas é a ideia de que os movimentos como se fosse assim, os movimentos involuntários do útero, né, pelo corpo, que mexem internamente o corpo, eles são algo, um ente. E este ente que se move dentro de você é a mãe do corpo. E a mãe do corpo precisa, por vezes, ser aplacada, porque ela está irritada, né? E aí existem modos de você aplacar a mãe do corpo. Esses modos não são tomando Buscopan composto, né? Esses modos são práticas que são de acolhimento. Eu vou avançar um slide, depois eu volto nesse. Um deles é esse aqui, ó, que está na imagem à esquerda. O caribé da caridade. É um mingau popular nas comunidades tradicionais no tratamento da mãe do corpo.
Isso aqui é uma matéria da Suma Uma Jornalismo. Dona Nonoca, quilombola, puxadeira, parteira e pescadora, mistura a ciência das plantas com a fé das rezas. Vinho, noz moscada, ovo de pato e até leite condensado. Remédio que fortalece o corpo após a puxação, diz ela. O que é isso? Puxação da mãe do corpo ela faz uma reza junto com um rito de puxar a mãe do corpo, uma massagem, como se fosse, né? Você tirar a mãe do corpo da mulher, ou tirar e puxar, né? Tirar não. Você puxa a mãe do corpo da mulher para que alivie as dores, e aí essa mulher está fraca pela menstruação, ou fraca pela menstruação, não, pela gravidez, né? É pós-gravidez, se não me engano, a mãe do corpo. Então, ela precisa ser nutrida. Então, veja o que ela está oferecendo aqui para a mãe, para a mãe, né? É uma batida, né? Uma batida de ovo de pato com leite condensado. Ela está nutrindo essa mulher, mas mais do que nutrindo essa mulher, ela está acolhendo essa mulher. Então, é um processo que é muito maior do que o nutriente, né? É o afeto. Aqui temos um exemplo de uma oração, né, que é feita para ajudar a aliviar as dores, né? São Cosme e São Damião, um era médico, outro cirurgião. Assim mesmo eu curo a mãe do corpo com os poderes de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Então veja, se eu falei no começo que tem muita relação com comunidades indígenas, a gente tem aqui benzimentos feitos também com a evocação de um santo de Deus Trindade, né? Então, isso, para vocês verem como isso vai se espalhando. Essa discussão dos afetos já me fez ter uma frase que eu acho que ela é muito importante para essa discussão, né? Que é que quando a gente recorre à medicina popular, quando a gente recorre ao chá, que eu vou falar exatamente como eu falei, né, uma vez numa palestra. Eu falei assim, que quando a gente é adulto, né, mora sozinho, e aí fica doente de novo, né, e precisa recorrer àquele chá que a sua mãe, seu pai faziam quando você era criança, chá de casca de laranja, açúcar queimado e alho, aquilo com certeza vai curar mais do que os sintomas do resfriado, né? Aquilo vai curar ausências, aquilo vai curar distâncias, porque o saber tradicional, o saber popular passado de geração em geração, dessa cultura que a gente está falando, é algo que está ligado não a processos racionais, e aqui vejam que eu não estou pensando em irracional, mas sim em arracional, como diz Edgar Morin, ou seja, que não diz respeito à razão, mas diz respeito aos afetos, né? Então, o que me interessa aqui não é se vai ajudar ou não vai ajudar, a nível razão, a nível ciência, mas sim se vai me ajudar a nível afeto, né? Aqui, ao lado direito, nós temos a citação de uma dissertação da Naila Miriam, e a Naila ela faz um trabalho, né, na Amazônia, onde ela escuta, né, as mulheres falando sobre a mãe do corpo com alguma vergonha, né? Então elas falam: doutora, estou colocando banha de sucuri na ferida, não tem remédio melhor para sarar. A senhora já ouviu falar em mãe do corpo? Fica bem aqui. Frequentemente nos relatos, alguns comunitários foram aos poucos surgindo, às vezes ainda com algum receio de contar para a médica formas não oficiais de cura, e encontraram eco em minhas lembranças das garrafadas que, meninas mágicas, me dava minha avó materna em Niterói. Minha avó não tinha o dom de fazer garrafada, mas sabia quem podia fazer e me levar até lá. De asma me curei. Mérito das garrafadas,
ou dos banhos de arruda e rosa branca da minha avó paterna. Não saberia dizer. Então, veja, a Naila está fazendo dissertação de mestrado, fez, né, sua dissertação de mestrado na Fiocruz, que é da medicina. Quando se depara, então, com as pacientes falando em mãe do corpo, ela introduz as suas próprias experiências, né? Ela não meramente escuta a nível anedótico, mas ela incorpora, né? Ela comunga da cultura. Comunhão. Comunicação é comunhão. Educação sexual. Aqui do lado direito, vejam que aqui é mais um exemplo de literatura oral, tá? Do que de folk. Mas eu vou dar esse exemplo por causa desse seguinte aqui. E aí depois eu avanço para o Boto, que é o mais importante. Mas esse aqui foi muito interessante. Quando eu estava fazendo o curso de contação de histórias, aconteceu esse caso aqui, em 2017, né, em que, no Espírito Santo, o livro Enquanto o Sono Não Vem, do José Mauro Brandt, foi recolhido das escolas, e depois disso esse livro desapareceu, né, porque um deputado acusou este livro de fazer apologia ao incesto. Porque num desses livros, o pai, que era o rei, né, depois que a rainha morre, o rei tenta se casar com a princesa, e a princesa se recusa. Aí o rei prende ela numa torre, a princesa se recusa, e a princesa morre de inanição, porque não quer se casar com o rei. Então, isso é uma história de apologia ao incesto? Muito pelo contrário, né? Na verdade, é uma história é um conto de fadas, né? Mas é um conto de fadas horrível, denunciativo, né? Expondo algo que é uma realidade de muitos lares, que é os abusadores muitas vezes estão dentro das casas. Mas este caso aqui, né? Por que eu trouxe esse caso? Porque quando eu estava fazendo o curso, uma professora contou o seguinte acontecimento que houve na escola dela, né? Que a gente trabalhou a narrativa de Pele de Asno, que foi o que inspirou o Mauro Brandt a fazer essa história. Pele de Asno é quando o rei tenta se casar com a filha prefere fugir do reino. Para isso, ela veste a pele de um asno morto, né? E aí ela parece muito feia, mas aí ela consegue escapar porque ninguém reconhece ela porque ela é muito linda. E aí a professora me contou o seguinte, ela falou assim, olha, Andrioli, na minha turma tinha uma menina que ia com o uniforme, com um agasalho por cima do uniforme todos os dias, e esse uniforme era sempre sujo, sempre fedido, muitas vezes, né, quase roto, rasgado. E aí a gente tentava incentivar ela a tirar o uniforme, ela ficava muito arredia, ela não queria tirar aquele agasalho de jeito nenhum. Mais à frente, né, foi descoberto que o irmão abusava dessa menina, e aí o ato de não tirar o agasalho era como se uma tentativa de mantê-lo afastado, porque o agasalho sujo, né, é como se ela tentasse colocar algo repulsivo para deixar aquele agressor longe dela. Então, aí a professora concluía falando, isso é pele de asno. Isso é porque a gente precisa contar essas histórias nas escolas, né? Que é porque assim a gente prepara psicologicamente as crianças para que elas entendam que isso é educação sexual também, é um tipo de educação sexual, né? Para entender que a violência existe, que essa violência pode estar, sim, muito mais perto do que você imagina. Ao mesmo tempo, nós não podemos... existem respostas que são respostas muito fáceis, né? E a gente, às vezes, cai nelas. Então, de alguns anos para cá,
as pessoas começaram a ter um entendimento de muito redutório sobre um mito específico, né, que é o mito do boto cor-de-rosa da Amazônia. Para quem não conhece, é a história de que o boto é um animal transmorfo, né, capaz de assumir a forma humana, e que quando ele assume a forma humana, ele fica muito bonito, muitas vezes assumindo a forma de alguém branco, com uma aparência quase estrangeira, né? Usando roupas muito distintas, e aí ele seduz as mulheres do local, engravida, abandona, e essa mulher tem filhos sem pai, né? E esses filhos sem pai são os filhos do Boto. Essa história foi contada desde o século XIX, esse é um mito relativamente recente, né? E de alguns tantos para cá, as pessoas começaram a circular uma interpretação de que o mito do Boto foi inventado para esconder ou para mascarar estupros de vulnerável. Ou, estupro de vulnerável. Como este artigo embaixo, né? Boto cor-de-rosa, uma narrativa que perpassa o folclore brasileiro e enreda o silenciamento de altos índices de estupro de vulnerável e seus impactos psicológicos na Amazônia. Isso passou a circular nas redes sociais a nível de verdade. Então, se passou assim, não vamos mais contar história de Boto, porque isso é uma história de estupro. Ao ponto em que povos indígenas começaram a falar, gente, isso, primeiro, antes de eu falar isso, é importante dizer, o Boto não é um mito puramente indígena, né? Até porque é possível, é um animal, né? É possível você olhar para um animal e você simbolizá-lo de maneiras diferentes, independente de que povo você seja. Mas essa reivindicação veio dos povos indígenas, que eles falam, gente, isso aqui, isso esse imaginário é dos povos originários e a gente não falava disso. Vocês estão falando disso, vocês estão colocando na nossa boca essas palavras. Por quê? Então, essa matéria aqui do lado, ela é muito interessante, né? É que a culpa não é do Boto, aí eu vou ler esse trecho para vocês. A psicóloga Gilzete Passos Magalhães passou 7 anos no Amapá analisando a lenda do Boto sob a perspectiva simbólica e seu significado para a masculinidade, a feminilidade e a relação de gênero em comunidades ribeirinhas da Amazônia. E também discorda que reduzam o mito a fenômenos sociais. Ela admite, inclusive, que já testemunhou aluno de graduação de psicologia revelar que não deixava a namorada se banhar no rio na época da menstruação. Dizia que atrai o Boto. E o quê? E testemunhou também, né? Uma mulher verbalizar que a sua irmã grávida foi vítima do animal. Então ela diz: existem localidades em que se usa esse tipo de narrativa para esconder a violência de gênero. Ou seja, ela não nega que um caso ou outro pode existir. Ela serviu, por exemplo, para se explicar a origem de crianças de pele clara nas invasões europeias, em uma vez que o boto tem a coloração rosada, mas restringir a lenda apenas a uma questão relacionada à violência de gênero não é oportuno. Então, eu sou um pesquisador de imaginário, né? Como é que eu leio um mito de Boto, por exemplo? Vejam que quando eu narrei para vocês, eu falei, quando ele assume a aparência de um homem branco. O que é um homem branco chegando numa comunidade amazônida, onde todo mundo é racializado, né? E o que é esse homem branco chamando a atenção como por ser exótico e especialmente abandonando essas pessoas depois. É quase uma alegoria, né? Uma alegoria para o próprio processo colonial, em que você tem as promessas, né? Você tem promessas de benesses da colonização e depois um abandono, e depois um esquecimento daqueles territórios que, especialmente por conta do ciclo da borracha, por exemplo, onde muitos desses territórios foram colonizados, foram esquecidos depois, né? Então, lembrem que o mito do Boto é muito recente. Então, a ideia de que o estrangeiro ele é
algo a ser vigiado, ele é perigoso, ele tem um discurso sedutor, mas na verdade isso mascara intenções dúbias, é o que comunica o mito do Boto, né? Então, isso também comunica algo, né? É que a gente, às vezes, não escuta o que está dizendo, né? Então, talvez a grande questão é escutar o que nós mesmos dizemos. E agora chegamos nos encaminhamentos finais, né, da nossa conversa, com a imagem que a gente trouxe no início da apresentação, né? Que nós temos aqui quem? No canto superior, não, no lado esquerdo, né, mas na parte superior, nós temos a imagem icônica identificada como sendo Bárbara dos Prazeres. Bárbara dos Prazeres, também conhecida como Bárbara Onça, é uma figura histórica, né? Eu vou falar dela primeiro por motivos cronológicos. Bárbara dos Prazeres era uma prostituta portuguesa que morou no Rio de Janeiro durante o período colonial. E então é uma figura histórica mesmo, né, documentada de que ela veio de Portugal para cá, e que ela chegou a atender, inclusive, membros da corte. Porém, quando ela vai para o Uruguai, ela contrai uma doença. Muitos dizem, né, supõe-se que seja rubéola, e essa doença a deixa muito deformada. E por essa deformação, ela já de idade também, ela não consegue mais os clientes que ela conseguia antes. Então, né, e aí já não se sabe exatamente o que é lenda e o que é real, né? Mas dizem que ela passa a cumprir um protocolo de cura para, para o seu mal de pele, né? Que é sequestrar crianças da Roda dos Enjeitados, que é dessa imagem onde estamos, né? Olhando. Roda dos Enjeitados é onde as crianças eram abandonadas nas santas casas de misericórdia. Então você colocava o bebê ali e aí tocava o sino, né? E alguém do lado de dentro rodava a roda para pegar a criança e recolhê-la, né? Então quando eu tocava o sino e saía fora, né, para esconder de vergonha, a Bárbara ia lá e pegava essa criança e levava. E quando levava, ela sangrava essa criança e se banhava com o seu sangue. A ideia de banho de sangue vai estar presente também no nosso nossa figura da esquerda, né, que é o ditador Alfredo Stroessner, que provavelmente vocês conhecem, né? Por quê? Vejam aqui na imagem do lado direito, em que nós temos esse trecho, né, que também pode ser completamente dúbio, né, mas aconteceu este relato, né, em que o chofer, né, o antigo chofer do Stroessner, ele faz ele depõe na mídia que ele chegou a ver, entre os absurdos que ele via, né, de violência sexual, ele chegou a ver mais de uma vez Stroessner se banhar com sangue de crianças. Por que ele se banhava com sangue de crianças? Porque diz no imaginário popular que Stroessner ele tinha hanseníase ou lepra, né? E que isso, por ser uma doença supostamente de sangue, né, exigiria, isso no imaginário popular, né, exigiria sangue para ser curado, sangue novo, né, para ser curado. Aqui, vejam também como as coisas do imaginário elas vão sendo mescladas, né, com as factualidades. Porque não se sabe, claro, se houve realmente essa questão do banho de sangue, mas o que nós sabemos é que, metaforicamente, banhos de sangue existiram na ditadura. Por quê?
Aqui nesse trecho da imagem à esquerda, né, o autor do livro Ditadura e Memória assinala que durante os anos da ditadura de Stroessner, o nacionalismo e um duro discurso anticomunista foram a máquina ideológica que fez andar um completo aparato repressivo orientado a controlar a dissidência interna. Então, na legenda ali embaixo está dizendo: em 30 anos, só se encontraram 37 corpos de pessoas assumidamente desaparecidas durante essa época. E só foram possíveis encontrar 4 pessoas. Tá tudo bem aí? Vocês conseguem ver a imagem? Tá tudo certinho? Então, tivemos muitas, como é que se diz? Então, muitos desaparecidos políticos, né? Muitas denúncias depois da Operação Condor de tortura, de assassinatos. Então, isso, é claro, alimenta a ideia de que houve horrores, né? E esses horrores vão alimentar a ideia de monstruosidade. Então, aquilo que é desumano, né, vai levar a essa ideia de monstruosidade. Outra coisa ligada à monstruosidade é a figura da viúva Machado. Aqui abaixo já é algo muito ligado a uma injustiça social, né? Viúva Machado é uma representante, né, da burguesia de Natal, no Rio Grande do Norte, no Brasil. Ela é uma viúva, obviamente, né, como diz o seu título, porque ela se casou com um rico, um rico comerciante, e após a morte do seu marido, ela não se casou novamente. E mais do que isso, ela continuou tocando os empreendimentos do marido, como sendo a empresária, em um Brasil do início do século XX, em que a mulher deveria, né, se esperava da mulher que ela casasse e ficasse ali em segundo plano enquanto o novo marido assumisse os negócios. Como ela não era feita a presença em jantares, em festas, ela era mais reclusa, né? Começou a se espalhar que ela era reclusa porque ela devia ter alguma doença, né? Devia ter lepra também. E como tinha muito entre e sai de carros ali da casa dela, e às vezes carros com dinheiro, né, por conta das negociações, se falava que esses carros estavam levando dinheiro para trocar por crianças. Então é como se ela estivesse comprando crianças para poder matar e se banhar com o sangue delas, para aí se manter a sua saúde. Então, esse boato se espalhou, é um boato que foi espalhado pela burguesia, né? E se espalhou pela comunidade, e Viúva Machado morreu sendo mal falada pela cidade, e hoje tenta se recuperar a imagem dela por essa injustiça enorme, né? E ela foi mal falada por conta deste lugar que se esperava que a mulher cumprisse. Então, vamos pensar agora sobre a hanseníase, a lepra, no caso, né? O imaginário da doença e o mito brasileiro do Papa Figo, que foi o tema do meu artigo em 2020. Esse artigo, Sangue e Fígado, a persistência das imagens simbólicas sobre lepra, a partir do mito do Papa Figo, ele vai trazer estes casos para pensar no seguinte: a hanseníase, como uma doença do sangue, acaba se tornando uma metáfora da podridão humana que nos monstrifica de dentro para fora. Mas mais do que isso, né, como a gente viu, né, é sempre mais do que uma metáfora. O que a gente vê no mito do Papa Figo, que é um mito muito particular lá no Pernambuco, que é a ideia de que um homem muito rico, quando fica com uma doença de pele, provavelmente lepra, ele passa a contratar mendigos, né, moradores de rua, para sequestrar crianças, para ele poder matar
se banhar com sangue e comer o fígado delas. Por que o fígado? Porque o fígado é um órgão regenerativo, né? Supostamente regenerativo. Então, assim, ele conseguiria, já que é de criança ainda, potencializar ainda mais essa regeneração. E ele faz isso subcontratando pessoas, né, em situação de rua, para não sujar as próprias mãos, mas usando de todo o seu expediente de poder. Então, veja, homens poderosos que compram ou sequestram crianças para poderem comer-lhe o fígado e se banharem com o seu sangue. Por quê? Porque, para eles, né, a vontade da cura é tamanha que eles se desumanizam, eles perdem a noção de certo e errado, e eles passam a assumir qualquer predicado para poder chegar aos seus objetivos. Isso comunica o quê? Comunica, sim, uma série de coisas, mas também comunica esse medo o medo que a gente tem, um medo muito real, né, de como que essas pessoas do poder, elas passam por cima da gente sem dó nenhuma, sem dó nenhuma, né? E nós vemos isso acontecer diariamente, né? E pensando pela parte da saúde, como que qualquer um também, né, diante de uma situação em que a vida se põe em risco, pode se ver diante da sua própria sombra, né, uma sombra que vai lhe levar a se confrontar com decisões terríveis, que é, eu estou disposto a fazer qualquer coisa pela minha saúde, eu estou disposto a, a, a fazer algo que vai contra os meus desígnios, os meus desejos, contra o que eu acho que é certo, eu estou disposto a ir contra X, sei lá, né? Eu não consigo nem pensar em exemplos neste momento, mas vocês provavelmente vão ter esses exemplos, né? Então, eu consigo fazer isto, né? Essas decisões todas são motivos que o mito nos movimenta. Então, vejam como esse simbólico do Papa Figo, ele diz tantas coisas sobre nós, né? E aí o fígado está ali ainda representando mais uma coisa, porque o coração, ele é o órgão do amor, né, da paixão. O cérebro é o simbólico da razão. O fígado, para muita gente, especialmente porque desde a Roma Antiga, assim, ele era sempre usado como um símbolo de coragem também, né, de energia, de vitalidade. Eu tenho fígado para isso, né? Não tem, ou tem ou não tem fígado para isso. Então, você comer o fígado de alguém é você trazer vitalidade para si. Então, tem uma série de símbolos ali sendo movimentados. E aí, para a gente encerrar, então, né, o que a gente chega a conclusões? Metáfora. Se Susan Sontag nos alerta para os perigos de transformar doença em metáfora, especialmente quando isso culpabiliza e estigmatiza o enfermo, a antropologia e a comunicação exigem um movimento complementar. Nas culturas populares, a doença não é apenas uma realidade biológica posteriormente revestida de imagens. Ela é vivenciada e comunicada por meio de sistemas simbólicos que explicam sua origem, atribuem agência ao mal e indicam caminhos de proteção e cura. Monstros, maldição, mal olhado, não são simples adornos de linguagem, são formas pelas quais grupos sociais organizam e tornam comunicável a sua experiência do mundo. E aí, a gente faz o quê? Né? Isso aqui é uma coisa muito recente para mim, então também é algo que eu venho há pouco tempo trabalhando, né? Que é, se a doença, então, não é somente metáfora de mundo, ela é uma das formas pelas quais... Não, a doença não é somente metáfora do mundo, né? Ela é uma das formas pelas quais o mundo se torna inteligível. A gente entendeu isso. Então, a gente faz o quê? Nessa cosmologia do adoecimento, a gente pode evocar o Yuki Rui para responder com uma cosmotécnica da saúde. O que é uma cosmotécnica?
Bom, se durante a apresentação inteira aqui eu disse para vocês que a gente precisa comungar da cultura do outro para compreender que essa simbolização que ele faz é a construção de uma cosmologia, né, de um mundo em que a doença é simbolizada daquela forma, para eu responder este mundo, eu preciso de que uma técnica que corresponda àquele mundo, uma cosmotécnica, uma técnica do cosmos daquela cosmologia, né? Uma cosmotécnica, então, é uma técnica que vai vincular moral e cosmos, né? A moralidade daquele grupo, a cosmologia daquele grupo e a técnica daquele grupo. Então, imagine que para tirar a panema de alguém, por exemplo, eu preciso compreender o que o Curupira fez, eu preciso saber como tirar, né? E eu preciso compreender que talvez existam coisas, né, que não sejam executáveis, né, para tirar essa panema, porque moralmente para o Curupira não serve. E para aquela pessoa que acredita no Curupira, não servem também. Isso é pensar cosmotecnicamente. Isso é pensar num processo comunicativo, né, que vai estabelecer essa relação de saúde que eu estou trazendo aqui para vocês. Obrigado, pessoal. Espero que tenha sido proveitoso. Bueno, excelente charla, doctor Andrioli. Qué maravilloso poder escucharle comentando sobre todas esas relaciones que perpasan la cultura, que sobreponen quién somos, ¿verdad? Hablar de salud, verdaderamente nosotros en la medicina muchas veces olvidamos que la salud hace parte de la vida de las personas y cuando hablamos de las esferas de la vida, hay formas de ser que son mucho más que simplesmente enfermarse. A mí me parece genial pensar ese contexto y específicamente cuando hablamos de la medicina de la familia, hay mucha discusión sobre el rol, sobre o papel do médico de família como um antropólogo comunitário, considerando que o médico vai fazer a visita domiciliar, vai fazer a visita na comunidade, então prestar atenção, observar o cenário da casa, os elementos que fazem parte desse contexto, permitem entender mais sobre a própria saúde da comunidade do que simplesmente uma anamnese talvez me permitiria compreender. E daí a tua fala, ela vem muito ao encontro desse cenário, sobre as coisas não ditas, sobre as coisas que o paciente ou a comunidade carrega e que muitas vezes não são expressas em palavras, mas expressas de forma material, né, na própria materialidade da cultura que comunica, assim como você bem nos explicou. Tem um comentário aqui no chat que eu queria aproveitar para ler. A doutora Mabel Cardoso, que é psicóloga, ela perguntou a respeito da presença da mitologia grega como o complexo de Édipo. Me parece que quando vos estava falando sobre a relação desses mitos, de los mitos como parte de la forma de compreender o estado de las personas, e aí ela perguntou sobre a relação, ou qual seria a relação do complexo de Édipo, se a mitologia grega seria uma forma dessa expressão. Claro, a seu tempo, verdade? E aí depois, quando vou estava explicando a respeito de los sequestros que havia no Paraguai, ela comentou que casi foi sequestrada quando tinha 6 anos e que sua vecina lhe salvou. Muito interessante. Essa do sequestro achei fantástico, Mabel. Se quiser depois contar mais para a gente, será maravilhoso. Talvez ela tenha falado do complexo de Édipo quando eu falei do boto cor-de-rosa, né? Acho que talvez coloca aqui para a gente qual que é o contexto da pergunta para a gente explorar melhor, por favor, Mabel. E aqui acho que tem uma mãozinha levantada, Laites. Não sei, se alguém quer perguntar hablando, talvez seja mais sencillo, pode subir a mão e aí compartimos juntos.
Enquanto isso aqui, ó. Francisco Viola. Assim. Boa tarde, muito obrigado por a comunicação que você fez. Eu vou tentar fazer a pergunta. Na verdade, sempre a discussão que mandei um pouco no chat. Acho que tem 3 terrenos muito diferentes. Um onde a biomedicina realmente ajuda e é prioritária. Tá? A segunda, onde a simbolização é prioritária e que tem que ter um lugar. E que tem indicadores para isso. E o terceiro terreno, onde ainda temos dúvida se é que a biomedicina é melhor ou a simbolização é melhor. Porque tem muita discussão sobre o efeito negativo da biomedicina, mas não tem tanta discussão sobre o efeito negativo da extra-simbolização. No Brasil, por exemplo, constelação familiares que está baseado numa grande simbolização, está sendo proibida pelo tribunal e proibida pela psicologia. Então, como fazemos para fazer uma discussão sobre os interstícios? Aqueles onde realmente estão faltando indicadores para saber como ajudar melhor a gente nessa situação. Não sei se é que a pergunta ficou clara para vocês. Obrigado. E desculpa o português. Ótimo, Francisco, compreendi perfeitamente. Acho que aí, para mim, a grande questão seria que quando eu faço esse convite para comunhão, né, essa comunhão está muito ligada à compreensão do mundo do outro, deste mundo como outro o constitui, né? E no caso, no exemplo que você deu, a constelação familiar, ela não está ligada a essa tradição, né? A esse universo da tradição. Ela é uma performance, assim, é quase um jogo de cena, né? Ela é menos ligada à cultura popular do que os casos que a gente estava trabalhando. Eu entendo que, nesses casos que a gente está trabalhando, você tem uma outra viés, uma outra vertente, né? Uma vertente que vai comunicar diretamente nesses sentidos de ancestralidade, de raiz, de tradição, naquele sentido que eu estava falando, né? De sentimentos de fazeres que são passados geracionalmente e como eles podem ajudar você a entender que é possível passar e vencer a morte e sustentar a vida, né? Não vejo a constelação familiar nesse sentido e acho que poucas outras coisas estão em diálogo com isso também. Obrigado. Temos outras perguntas no chat. Não sei se você está lendo. Posso ler aqui, ó. Pamela Vilegas escreveu: Doutor, boa noite. Agradeço a apresentação. Minha pergunta é: quando uma notícia sensacionalista da imprensa amarela sobre saúde chega aos mediadores da FO Comunicação, ela continua sendo a mesma notícia ou se transforma em um novo saber coletivo? Se for saber coletivo, então isso viraria saber, por mais que seja informação incorreta? Quais são as estratégias que nós, profissionais de saúde, devemos seguir para informar como para respeitar também o conhecimento dos povos ancestrais? O que a gente fala é que o mediador folk, ele vai sempre, ele nunca é uma pessoa, vamos dizer assim, ele nunca é uma tábula rasa, né? Ele não absorve os conteúdos levianamente. Então, ele vai fazer o seu próprio jogo de interpretação. E isso vai gerar um novo discurso. Então, talvez ainda não esteja alinhado ao discurso científico, mas também não vai ser o mesmo que está sendo passado pela imprensa de desinformação.
Então, imagine, por exemplo, que ele leia uma desinformação sobre tratamento de Covid-19, que nem eu falei. Ele vai ler aquilo e ele vai fazer uma mediação, vai falar, tá, eu vou juntar o meu conhecimento com esse negócio aqui que eu li, e aí eu vou passar do jeito que eu entendi. Então, é assim que ele vai trabalhar. E a comunidade vai acreditar nele se ele tiver esse respaldo já de ter feito isso anteriormente e ter funcionado. Então, veja que o líder folk, o benzedor, por exemplo, ele vai ter já feito esse processo e muitas outras vezes, porque ele vai ser esse tradutor, né? Ele vai falar, não, isso aqui funciona, isso não funciona, porque eu tenho experiência de vida, porque eu já vi isso, eu já vi aquilo. Então, ele vai mediar os saberes pelo que ele conhece. Isso é muito arriscado, claro, para a gente pensar no âmbito do profissional da saúde, mas é isso, a gente tenta compreendê-lo, a gente, né, eu não sou um profissional da saúde, mas eu convido a tentar compreender, né, como ele está pensando, para saber, então, como agir. Né? Então, da onde vem esse pensamento que ele formou? Ele formou isso a partir do quê? Né? Qual é o sistema de regras do mundo dele em que aquilo faz sentido? Se você entende, você pode tentar usar isso para também construir outras regras para que esse conhecimento seja complexificado. Então, se você passa a entender, por exemplo, que para o benzimento você precisa de 3 elementos, e ele está usando 3 elementos que você acha que não estão colaborando, você pode tentar introduzir outros elementos para ver se ele acaba usando aquilo que você está sugerindo. Né? Então, desse tipo de comunhão que a gente pode pensar, né? Não dizer que ele está errado, porque aí ele vai te rechaçar, ele não vai acolher bem, mas tentar compreender como ele conforma o seu mundo. Faz sentido, pessoal? Napson? Olá, boa noite. Boa noite. Primeiro, parabenizar pela apresentação, Andrioli. Eu acho que só fazendo um gancho quanto à última fala agora também, Stuart Hall fala muito sobre a construção da identidade cultural do indivíduo, né? Bem lembrado. Então, eu acho que o profissional de saúde também, da saúde da família, ele está no processo de construção da sua identidade cultural. Então, nesse processo, desde que ele chegue, dos diferentes exemplos tradicionais que você colocou na sua apresentação, do norte do país, um do nordeste, é você também, o profissional que está sujeito, né, à atenção no seu campo de trabalho também, compreender essas identidades culturais locais, né? E também respeitar, porque geralmente a saúde, o profissional da saúde da família ele já chega na condição de autoridade. Então, desde que ele tenha também responsabilidade, respeito pela cultura local, ele também já chega com autoridade para poder falar aquilo, mas desde que seja respeitoso também, né? Eu acho que é importante esse processo. E eu acho que a gente tem um outro fator que também contribuiu do ponto de vista positivo e também é negativo, é que o sujeito pós-moderno, ele também hoje ele conta com as mídias sociais, né, que não estão no controle. Então, ao mesmo tempo que a gente fala sobre ancestralidade, hoje o sujeito pós-moderno ele pode reverberar isso, ele pode propagar o plantador, o cuidador de cana, que esteja bem simples lá no meio do mato hoje, tem acesso à internet e ele pode passar qualquer tipo de informação com a sua, na sua condição de sujeito, né? Limitado ou não, a depender do ponto de vista que se olhe, né?
Acho que é só isso mesmo, para contribuir com o debate aí. Ótimo, bem lembrado. Isso é interessante, né? Porque eu não sei se vocês já viram, mas Covid, eu tô trazendo muito Covid porque isso me chamou muita atenção na época, né? Quantos benzimentos coletivos vocês não viram na época de Covid-19? Tivemos muitos, né? O pessoal abria TikTok, abria Instagram, live, e fazia benzimentos coletivos. Abria assim e falava assim, isso aqui é para sua família, não sei o quê. Tem gente que ainda hoje faz, todos os dias abre o TikTok de manhã para fazer um benzimento diferente, né? Isso dá muitas visualizações. Então, vejam como há uma mediação também tecnológica, né, em que as pessoas... Quem está recebendo isso? Né? Quem está recebendo isso? Como está se sentindo ao receber esse benzimento mediado digitalmente? Ela está se sentindo melhor? O que está aliviando nela? Não, é sério mesmo. Está aliviando como, né, nessa pessoa, né? Isso faz o que para ela? São coisas que a gente precisa pensar, que é um processo comunicativo, né? É um processo comunicativo que existe. Se existe, a gente estuda, né? Acho que a grande questão é essa, né? Do existir. Por isso que eu falei no começo sobre muitas vezes a gente chega já falando que isso aqui está errado, então o certo é aqui. Mas tá bom, isso é um jeito de fazer, mas no fazer científico a gente pode pensar também que isso existe porque existe. Entendendo por que existe, como é que eu trabalho em cima disso, né? Que aí é uma outra forma, né, de você, menos impositiva, menos colonial, inclusive, né, de construir saber. Um saber, então, que é, inclusive, dual, né, em que não é só eu que estou oferecendo, mas é também eu também disposto a ouvir o que é, por exemplo, eu fechar os ouvidos para, mãe do corpo não existe, mas essa mulher está sentindo alguma coisa. O que ela está sentindo, né? O que eu faço com esse sentimento do que ela está sentindo, né? Dopamina imediata do que ela tá, de como é que ela sente o benzimento. É isso aí, Mabel. Mabel comentou que falou sobre o complexo de Édipo por conta das violências sexuais dentro do centro familiar. Sim, com certeza. Uma situação que eu me lembrei durante a sua fala, e que, por exemplo, aqui em Pedro Juan é bastante comum, que me chama a atenção, é na situação da maternidade, por exemplo. É bastante tradicional que as crianças, né, que o recém-nascido, as mães, prendam no pulso uma pulseira vermelha, em referência, ou como promessa, ou como gratidão, como símbolo de proteção. Algumas estão relacionadas a santos, outra como promessas ao divino menino Jesus. Existe uma devoção bastante forte das mães com o divino menino Jesus para os recém-nascidos, né? E daí, pensando nisso que você estava explicando a respeito do que mais importante do que julgar, se é devoção, se é fé, se é mito, o que é tentar entender o que está por trás disso. E daí, o que chama muita atenção é que, até pouco tempo atrás, nós tínhamos um índice de mortalidade infantil bastante alta, bastante significativa no parto, né? Então, sabemos que para o pobre, ou para a população mais pobre, o risco da criança morrer logo no parto, as primeiras 48 horas de vida era muito alto. A gente está falando de uma mudança de paradigma que vai ter a partir da década de 91, por aí, com algumas políticas do OMS, aqui no Paraguai, desde a agenda de 2002, né? Então, tentando fazer essas conexões, eu falo, por que tanta devoção pro recém-nascido, de proteção pro recém-nascido? E daí, ou seja, não é julgar, mas talvez entender a memória histórica tradicional de que, puxa, precisa de intervenção divina para que esse recém-nascido sobreviva, para que a mãe sobreviva, para que ela não sofra de hemorragia, para que ela tenha uma experiência de um bom parto, sem violência obstétrica. Então, isso
muito na maternidade, sabe? De ver a maternidade para as mães, na maioria das mães, um cenário quase religioso ali, onde a mulher ela realmente adota as suas fés com seus símbolos, seus amuletos, seus terços, com aquilo que for. E num primeiro momento eu sempre achei isso bonito, mas agora, depois da sua fala, tentando problematizar o que pode estar por trás disso, eu já começo a lembrar desses cenários históricos, né, de mortalidade, de negligência, de enfermidade perinatal, deformidade perinatal. A gente tem um índice de transmissão vertical de sífilis muito grande, de mãe para filho. Então, pensar a proteção do recém-nascido a partir dessa perspectiva da fé e da crença popular faz todo sentido, dá uma outra perspectiva para entender, né, essas práticas do paciente na maternidade. Perfeito, cara, perfeito. Isso é muito bem lembrado, né? E eu pensei agora também na própria, nos cuidados do puerpério, né? Assim, uma tradição de interior que é matar um capão para servir para né, capar um galo e servir para parturiente, ou fazer você tem comidas, né, muito nutritivas que você serve para parturiente, para a mulher que acabou de ter filho, porque você precisa que ela esteja bem alimentada, né, porque muitas vezes essa pessoa está subnutrida. Né? Então, a comunidade se junta para alimentar. Então, é tradição você levar comida para quem teve filho, porque talvez ela não tenha comida em casa, né? Ou talvez ela não tenha comida suficiente em casa. Então, veja como aí está a ideia do folk, né? Por isso que é importante, eu faço aquela distinção importante de folk ser uma prática contra-hegemônica, né? Folk é povo, antes de tudo, antes de todas as compreensões. Folk é povo, e o povo encontra as suas maneiras, né? Seu próprio modo de estar no mundo. Eles precisam sobreviver, então eles vão encontrar o modo como é que é a palavra? Cooperação, né? Um modo de cooperação em que as coisas vão funcionar. Então, é isso que é importante. O pessoal comentou coisas aqui, deixa eu dar uma lida. Lamentavelmente, a disciplina de medicina tradicional já não é mais ofertada nos cursos de saúde da maioria dos países sul-americanos. Interessante, Pamela. Francisco comentou, a OMS tem uma publicação que cada 5 anos é renovada sobre as estratégias da medicina tradicional, alternativa e complementaria, que é utilizada como bibliografia. Que legal, que legal. Aqui é sobre o público externo, ótimo. Certificado. Aqui em Dourados, Andreoli, uma prática que é muito interessante, isso que você comentou, na residência de medicina familiar da UFGD, eles, o quarto ano, o R4, né, da residência, é de saúde indígena. E no próprio HU da UFGD, sempre que se vai atender uma pessoa indígena, existe um mediador, um pajé, um mediador da comunidade que usa jaleco, que é um médico, né? O doutor, o Hanohara, né? Ele que traduz e é ele que prescreve. Então, o enfermeiro, o médico, ele está ali acompanhando a consulta, mas o tratamento médico oficialmente é colateral, né? Sempre passa pela tradução do membro da comunidade. Eu acho isso muito interessante. Eu não sei se é a estratégia mais eficaz em todos os cenários, mas em termos de respeito para a cultura local, me parece uma vivência muito interessante. Maravilhoso. Não sei se temos alguém mais queira comentar. Se não, creo que podemos seguir para nuestra finalização de hoje. Não sei se vou querer agregar alguma coisa, Andreoli, também, para finalizar. Não, convido o pessoal, então, caso vocês queiram conhecer mais sobre o nosso trabalho, eu vou deixar no chat aqui o link da Rede Folkcom, pessoal.
Lá nós temos muitos livros, se vocês clicarem em publicações, né, temos muitos dos livros para download gratuito, nem todos, mas muitos deles, então deem uma olhadinha, pode ser legal para vocês. redfolkcom.com.br. E o artigo do Papa Figa eu vou mandar também lá no grupo. É Uhum. muito interessante, e para todo mundo ler, e se alguém tiver alguma pergunta ou quiser compartilhar mais material, o grupo fica à disposição para isso também, tá bom? Obrigado, Laídes, foi um prazer, eu espero que tenham gostado e seja proveitoso. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado por aceitar o convite. Precisando, você sabe que a gente está por aqui e vamos abrir mais linhas de pesquisa, vamos trabalhar a saúde a partir dessa dimensão da cultura popular, que me parece tão interessante, né, da comunicação. Obrigado, mais uma vez, em nome da Interamericana e de todos esses companheiros das instituições que fazem parte dessa jornada. Valeu, pessoal. Bom, os demais também,